Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que nesse friozinho a gente possa ser mais acolhido ainda, né? Eu gostaria de passar umas mensagens aqui dos trabalhos que a gente efetua aqui na casa. Nós temos atividades, né, e plantão de segunda, terça, quinta e sexta-feira na parte da noite, às 19h30. Temos plantão em orientação, palestras e passes, ok? Na quarta-feira é no meio do dia, às 14 horas. Também pode chegar às 13h30, tem sempre alguém para orientar sobre os trabalhos da casa, falar um pouco do que a gente faz aqui, falar um pouco do espiritismo em si. Tá? Aos sábados também temos às 14h30, às 15 horas começa a palestra e passe, e no domingo, às 9h30 da manhã, às 10 horas é a palestra e o passe. Aos sábados também tem uns amigos que preparam os lanches para levar para as pessoas na rua, começa sempre às 5 horas, é sempre aberto a todo mundo, quiser participar, é só estar chegando aqui a esse horário, ajudar a preparar o lanche e entregar. Ok? E nós também, no segundo sábado de cada mês, a gente faz entrega de cestas básicas às famílias pré-cadastradas, a gente visita essas famílias para conhecer mesmo o real estado, e elas ficam recebendo durante 2 anos aqui. Então, segundo sábado de cada mês, 35 famílias, e no próximo 35. Hoje a gente tem ajudado em torno de 72 famílias. Né? Isso aqui. Então, quem quiser participar também, a gente sempre deixa ali, quiser estar trazendo um quilo de alimento, a gente sempre deixa uma cestinha ali, tá bom? Então, quem quiser mais informações, nós temos o nosso mural, a gente procura colocar sempre as informações das atividades aqui. E o dirigente aqui desse mês, ele falou para mim falar o seguinte, que no mês de outubro a gente está precisando para cestas básicas, leite em pó, arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas. Tá? Agradecer muito a ajuda pelas nossas 70 famílias e crianças. O dirigente aqui é o nosso amigo aqui, o que cuida dessa parte aqui, que hoje vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Ok? Vamos então fechar nossos olhos. Vamos aproveitar esse momento que a gente veio até essa casinha, que possamos erguer nossos corações a Jesus, contando com a sua misericórdia, com seu amor, que Ele possa banhar nosso coração com esperança, com paz, que possamos receber de Ti, Pai, o alimento necessário, para sairmos dessa casinha um pouquinho melhor do que aqui chegamos, que possamos, com esse alimento que receberemos aqui, essas palavras desse amigo querido, essas palavras do plano espiritual, desses amigos espirituais que nos tratam quando estamos aqui, que possamos dividir também e levar para os amigos de casa, para os nossos entes queridos, que possamos, enfim, Pai, com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia, passar esse tempo aqui e receber tudo o que necessitamos. Que assim seja. Hoje o tema da palestra é conflitos. É um texto do livro Momento Espírita. E nosso palestrante é o Akio. Seja bem-vindo, Akio. Muito obrigado. Viu? Quer apagar aquela lá? Pode apagar. É aí, essa aqui. Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Com muita felicidade, com muita alegria, nós estamos aqui reunidos, fazendo novos amigos, revendo outros antigos, para a gente conversar um pouquinho, conhecer mais um pouquinho sobre essa nossa querida doutrina. Aprendermos juntos um pouquinho mais. E o tema de hoje, pessoal, é um tema bastante interessante, um tema bastante atual, e é o tema conflitos.
E o texto base é de uma publicação do Momento Espírita. E se a gente buscar nos dicionários, Aurélio, Michaelis, o significado em vocabulário português da palavra conflito, lá a gente encontra altercação, desordem, pendência, choque, embate, luta, oposição, disputa. Quanta palavra pesada, não, pessoal? A gente ouve até dar um arrepio ruim, né? Coisa dura. Mas é o significado seco, cru de conflito, né? Mas a gente vai ver, conversando aqui, que não é bem assim, não é tão feio como é colocado aqui. E antes de a gente começar a falar sobre o tema especificamente, eu quero fazer uma pequena pesquisa aqui, né? Eu queria que levantasse as mãos quem é que já passou por um conflito, ou tem um momento de conflito, ou já passou por algum conflito. Quem já passou? Eu. Nessa pequena brincadeira, pessoal, a gente tem uma primeira conclusão de conflito. Todos aqui levantaram a mão. Se a gente perguntar para 100 pessoas, 200, 1000, 1 milhão, todas vão levantar o braço. Então, a primeira conclusão que a gente tem que ter, que conflito faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. A gente tem sempre aquela ilusão que a gente vai tirar os conflitos da nossa vida. Não vou ter mais conflito, eu vou viver em paz com todo mundo. Nesta encarnação aqui, infelizmente, não vai dar, pessoal, não tem jeito, né? Em outras é bem possível, nesta não vai dar. Então, desde que é uma coisa natural que faz parte da nossa vida, e só lembrando que o primeiro momento de conflito que a gente tem, por isso que a gente fala isso, sabe onde é, pessoal? É quando a gente está para nascer. A gente está lá no útero da mamãe, quentinho, né? A bolsa quentinha, recebendo alimento, proteção, carinho, tudo de bom, encolhidinho ali, gostosinho. Passam uns 9 meses em média, né? Vem alguém e puxa a gente para fora. E a gente tem o nosso primeiro conflito. Poxa, eu não queria sair, eu queria ficar lá, estava tão gostoso, tão bom, e estou saindo. E a gente dá aquele primeiro berro, assim, né? Que os médicos dão para a gente fazer. É o nosso primeiro conflito na vida. E é ruim, não é ruim. Então, já que o conflito faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, vamos encará-lo com mais naturalidade, com mais paciência. E, principalmente, vê-lo sobre outros olhos. Não colocar o conflito como um inimigo, uma coisa ruim, uma coisa contra mim. Não. Vamos torná-los nosso aliado. E a gente vai conversar aqui como? Bom, vamos fazer algumas reflexões sobre conflitos, né? Conflitos pode acontecer com milhões de pessoas ou pode acontecer com poucas pessoas. E a gente fala conflito de casal, 2 pessoas. Uma guerra mundial, milhões. E para a gente só analisar esses extremos, nos conflitos mundiais, nós tivemos 2 grandes guerras no nosso planeta, infelizmente. Para vocês terem ideia, só um resumido do que foram esses conflitos para nós aqui na nossa Terra. A primeira grande guerra durou 4 anos. Foi de 1914 a 1918. E envolveu 70 milhões de militares. Sabe quantos desencarnaram? 9 milhões. Isso nós estamos falando em 1914, 1918. 21 anos depois, a gente evoluiu, a gente progrediu, a gente conheceu muito mais coisas e, infelizmente, a humanidade deflagrou uma segunda grande guerra, onde o foco foi Hitler. Foram 6 anos de batalha, de 1939 a 1945, e como a gente tinha evoluído mais, tinha mais população, inclusive, mais pessoas, nós envolvemos 100 milhões de militares, só militares. Soldados, marinheiros, aviadores. E sabem quantos desencarnaram? Não existe um número exato pelos historiadores. Eles falam de 50 a 70 milhões. Então, vamos adotar no meio 60
milhões de pessoas desencarnaram. Para quem assistiu o Nosso Lar, André Luiz, lembra aquela cena que o André Luiz, a enfermeira Narcisa e toda a equipe lá no Nosso Lar estão preocupados, fazendo aquela agitação toda, se preparando para receber aqueles que iam desencarnar? Vocês imaginam, 60 milhões? Isso é um conflito. E a gente vai passando em os outros conflitos, né, que podem envolver menos pessoas no mesmo país, entre dois países, numa sociedade, num clube, no trabalho, e a gente pode chegar até uma pessoa. Vocês vão falar, mas conflito de uma pessoa aqui? A gente sempre segue aquele lema, né? Quando um não quer, dois não brigam, como é que vai ter conflito com um só? Vocês vão ver que tem. E a gente vai falar mais sobre isso também. Então, falando sobre conflito, elas podem ocorrer entre pessoas desconhecidas, sem dúvida, acabamos de falar das guerras. Mas no nosso dia a dia aqui, a gente tem um exemplo muito mais contundente, um exemplo muito mais forte. Quem dirige aqui? Tem conflito no trânsito? Pouquinho, né? A gente veste aquela couraça, aquela máquina, né, de metal, vidro, plástico, senta lá dentro e a gente se torna um enorme desconhecido. Eu não conheço mais ninguém lá fora. E aí os conflitos acontecem sempre. Entre pessoas no trabalho, quem é que nunca teve um entreveiro, um conflitozinho, maior, menor, com o seu chefe, supervisor, seu dirigente? Nossa, isso acontece sempre. Entre amigos, até entre amigos acontecem conflitos, né? Principalmente entre os homens, se eles forem beber lá no happy hour, no clube, alguma coisa, e começar a falar sobre política, futebol, né, religião, nossa, tem vezes que a coisa fica preta, né? Fica muito desagradável. E tem conflitos também dentro de casa, tem, pessoal? Também tem. No lar, na família, com os familiares, com os parentes, também tem. E até a gente chegar, familiares, marido, mulher, filho e filha, pai e mãe, cunhado e cunhada, sogro e sogra, tio e tia, e vai embora, né? E a gente chega aí no conflito com uma pessoa. Esse conflito, pessoal, é o conflito íntimo. Conflito com você mesmo. Também ocorre. E para a gente entender um pouquinho mais esse conceito de conflito íntimo, vamos contar aqui uma pequena lenda, uma historinha. Conta-se que na China, os jovens eram mandados para os templos para aprender artes marciais e aprender a serem filósofos, grandes mestres, né? E os jovens eram mandados para lá para estudar e ficavam lá reclusos, né? Aí tinha o nosso amiguinho Cheng, que foi para lá, num templo. Só que ele, além de adolescente, 15 anos, com todos aqueles problemas do adolescente, quem tem filho de adolescente sabe como é a história, né? Ele, além de adolescente, pela idade, ele também tinha assim, umas tendências fortes. Ele contestava, ele reclamava, ele discutia. Era uma índole muito forte, né? E sempre estava em conflitos com os colegas, com os professores, com os dirigentes, estava sempre. E um dia ele teve uma discussão muito grande na hora das refeições lá com os amigos, porque ele sempre era do contra. Ele ficou muito chateado e foi conversar com o mestre do templo, o mais sábio deles. Falou: mestre, por favor, me ajuda. Eu vivo em conflitos com todo mundo. Eu não consigo encontrar paz e harmonia, eu fico brigando com todos aqui. Me ajuda, me dá uma orientação, mas o que eu faço para melhorar isso comigo? O mestre olhou para ele, falou: jovem Cheng, você sabia que no nosso íntimo, no nosso coração, nós temos dois cachorrinhos aqui dentro? Um cachorrinho chama-se cachorrinho mau. E o outro cachorrinho chama-se cachorrinho bem. E os dois vivem constantemente em lutas, em disputas. Jovem Cheng, você sabe quem ganha essa batalha? Cheng, naquela coisa de jovem, impetuoso, falou: não, o que for mais forte, o
que for mais ágil, né, que for melhor na luta. Ele falou, não, Cheng, você se engana redondamente. Vence a briga aquele cachorrinho que nós mais alimentarmos. Se você alimentar o cachorrinho mal, ele vence. Se você alimentar o cachorrinho bem, ele vence. Vá e reflita sobre isso. O pessoal aí está embutido nessa pequena história, um dos princípios básicos da doutrina espírita que Kardec nos traz, que é, sabe qual? O livre-arbítrio. O conflito conosco mesmo é saber administrar o livre-arbítrio. O que nós fazemos com isso? Alimentamos o cachorrinho do bem ou do mal? Isso se reflete em tudo, inclusive na família, no dia a dia do nosso lar. Por isso que eu falava tanto que conflito interno existe, está lá com você, todo dia. O que você faz, decisão sua. Graças a Deus, né? Pessoal, aí deu para entender um pouquinho dessa parte de conflito consigo mesmo. E, por incrível que pareça, o texto desse momento espírita fala sobre conflitos. Eu achava que seria dessa forma, mas aí, lendo o texto, o autor foca mais o quê? Conflitos na família, conflitos no lar. Nós já falamos, concordamos que eles ocorrem. E aí a pergunta que ele faz ali no texto é: para que nós estamos juntos na família corporal? E aí ele dá a resposta, eu vou até ler o que ele escreve aqui para a gente estudar bem isso. O parentesco corporal, a família, é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e o de refazimento de erros do passado. E aí nós chegamos a mais duas grandes bases da nossa querida doutrina espírita, que são lei de causa e efeito e lei da pluralidade das nossas existências, as encarnações sucessivas. Então é como se a gente falasse, pessoal, que o nosso lar é uma escola. E quem é o professor? São aqueles que são os mais difíceis conosco. Aqueles que a gente que acha que dá problema para nós, que não entende a gente, que vive atrito com a gente, que discute com a gente, que muitas vezes nos agride. Esse é o nosso professor. E quando a gente fala em pluralidade das nossas existências, quando a gente está lá na erraticidade, né, no plano espiritual, preparando-se para a nossa encarnação futura, a gente faz estudos e faz aquelas reuniões com os nossos mentores, com os espíritos superiores, né? Eles nos perguntam: você está preparado para encarnar? Isso quando não é expiação, né, pessoal? Você lembra expiação, a diferença? Bom, para quem está estudando sabe muito bem. Para quem não está, vou explicar. Prova é aquilo que nós ainda temos uma certa liberdade para escolher junto com a espiritualidade. E a gente desce para cumprir essas provas. Expiação é quando a gente já tentou um monte de vezes, não conseguiu, não fez, é rebelde, como o Cheng lá. Aí eles falam: ó, agora você vai. Isso é mandatório, é expiação. Então, quando a gente está lá na erraticidade, escolhendo as nossas provas, o que eu vou fazer, eles perguntam: você está preparado para a encarnação? A gente fala: sim, estou. Você está preparado para praticar a caridade? Sim, estou muito preparado. Você está preparado para não passar por aqueles vícios que você fez da outra vez? Vai largar isso, vai largar todos aqueles vícios? Sim, estou preparado. Você está preparado para conviver com aquelas pessoas que você teve problemas, ou você praticou alguma coisa ruim, ou recebeu alguma coisa ruim? Você está preparado para conviver com essas pessoas? A gente, puxa, tiro de letra. Estou preparado. Então, a gente fala assim para tudo. E a gente vem para a família. Mas a gente sabe que as dificuldades são enormes. E o autor fala aqui que a família é a célula.
É a célula que nós saímos para ir para o mundo. E, como eu falei, é a escola. É o momento que nós temos de entender, praticar e, principalmente, perdoar. É isso que é o caminho que a gente tem que ter. Só que cada família é uma família, cada um é cada um tem suas histórias, e nós já sabemos que cada espírito tem a sua individualidade, tem a sua história. E é maravilhoso, pessoal, como tudo isso, a gente falou nos princípios da doutrina muito rapidamente, né? Como isso tudo se encaixa, como isso tem uma lógica, como isso segue aquilo que Jesus nos trouxe, que Kardec depois codificou, e tudo vai se encaixando, inclusive, na nossa vida. Depende muito do que a gente faz com o nosso livre-arbítrio. E a gente pensa, bom, e quais são essas causas, né, desse aprendizado, desse recomeço, dessa vivência nas famílias? As causas são sempre as mesmas que a gente já conhece tanto, que os palestrantes falam aqui e que a gente lê tanto também. Fenelon, no Livro dos Espíritos, deixa isso bem claro. As duas grandes chagas na humanidade, quais são? Orgulho e egoísmo. Tudo que a gente pegar, inclusive as coisas não muito agradáveis que acontecem em família, tem esse princípio. Ele, inclusive, esclarece que o egoísmo é mais fácil de ser, o egoísta é mais fácil de ser detectado, mais fácil de ser controlado, mais fácil de ser observado, porque o egoísta, ele quer alguma coisa. Ele quer alguma coisa material, ou ele quer algum relacionamento, ele quer um bem, ele quer alguma coisa. Né? O egoísta quer para si. O orgulhoso já, muitas vezes, não é assim não, pessoal. O orgulhoso, muitas vezes, ele é sutil. Né? Inclusive, o Emmanuel, ele dá até um texto, né? Caridade verdadeira. Porque muitas vezes você pode fazer a caridade recheada de orgulho. Eu posso dar, né, um auxílio material para alguém, dizendo, olha, toma isso, espero que te ajude, faça bem, tudo mais, mas por dentro, pensando, estou falando, você é incompetente mesmo, você não tem condições de ganhar, você é um ignorante, então eu estou te dando isso, mas não vou falar isso. Então é isso que o Fenelon também fala sobre isso. Eu ia até falar com vocês também, na oportunidade, porque nós estamos chegando no final do ano, fazendo aqui um parênteses. A gente está falando sobre os princípios da doutrina, sobre os ensinamentos do Kardec. E eu faço um convite, para quem não está estudando, faça isso. 2016 vai começar. Nós aqui na casa, não só aqui, todas as casas vão começar os cursos de doutrina. E quem já fez, Jurandir, Luiz, Mauri, todos já sabem o quanto é maravilhoso fazer esse curso. Não é, dá a impressão que fala, nossa, eu vou estudar, vou aprender matéria teórica. Não é isso. Você vai aprender filosofia de vida. Você vai ter ferramentas para a sua transformação. E aí você vai ver que, em vez de você estar dando o seu tempo de aprendizado, dedicação, você vai receber muito mais. Eu sempre falo, você dá um grãozinho e recebe um filão de pão inteiro. Então fica aí o convite, porque infelizmente esses cursos são anuais. Então quem quiser começar, tem que começar no início do ano. Não dá para pegar o bonde andando, então aí vai até o final do ano. É uma vez por semana, pessoal, né, Júlia? Uma vez por semana, né? 1h30 por semana. É um estudo maravilhoso. Aconselho. Voltando ao nosso tema aqui, desculpe. A gente falou das causas já. Né? E as soluções, vocês vão perguntar aqui. E aí? O que a gente faz para resolver esses conflitos, especialmente dentro de casa? Né? As mesmas coisas que nós já ouvimos tantas vezes aqui, dos palestrantes de Kardec e dos ensinamentos de Jesus. Primeira coisa, os ensinamentos de Jesus.
perdoar sempre, perdoar 70 vezes 7, como Jesus falava. Não julgar para não ser julgado. Fazer ao próximo o que você gostaria que fizessem por você. Ou não fazer ao próximo o que você não gostaria que fizessem para você. A reforma íntima, o Silvio, meu amigo, detesta essa palavra reforma íntima, né? Ele gosta de que não se use essa palavra, então vocês podem chamar de transformação íntima. A Astrid Sayed, do Instituto de Estudos Espíritas Filosóficos, fala com outro nome, ela fala renovação de atitudes. Tem até um livro com esse título dela, muito bom, recomendo. Então, nada mais é, resumidamente, de que transformar o nosso egoísmo em caridade, em amor. Transformar o nosso orgulho em humildade. Transformar as nossas vaidades em doações. Transformar o nosso narcisismo em entregas. Fácil, pessoal. Não é. É um processo. Mas vocês vão ver que é um processo que, começando, ele segue. A gente tem que começar. Começou, ele vai. O maior exemplo de transformação íntima que a gente tem, quem já leu aqui Paulo e Estevão, um livro? Quem já leu sabe o quanto é maravilhoso. É o maior exemplo de reforma íntima e transformação que existe. Né? Saulo de Tarso, né? Cruel perseguidor dos cristãos, oficial do exército romano, alto político com muito poder, cruel, despota, enfim, tudo. Quando ele estava a caminho de Damasco, ele tem a visão de Jesus. E ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Eu particularmente confesso para vocês que eu li esse livro e chorei um montão. É muito lindo, é muito emocionante. É uma lição para a gente. Como nós podemos fazer essa transformação? Não precisamos ser Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, o apóstolo de Jesus. Jesus não quer isso. Jesus simplesmente quer que nós nos transformemos em bons cristãos. Nada mais que isso. Para a gente seguir esse caminho maravilhoso que ele deixou. A espiritualidade superior nos orienta. Nós somos espíritos imortais. Nós temos todo um caminho pela frente de avançar e um dia, daqui muito tempo, chegarmos, talvez próximos a Jesus. Imortais. E chegarmos até Jesus. Esse caminho está aberto. E as outras medidas saneadoras que a gente tem que ter no lar? Evangelho no lar, pessoal. Quem faz evangelho no lar aqui? Levanta um pouquinho. Vocês vão cansar o braço, mas é bom de saber. Evangelho no lar, quem faz sabe disso. Ele muda o ambiente energético da casa. É aquilo que Joana de Ângeles, através de Divaldo, fala, que muda a psicosfera, o ambiente energético da casa. Quem quiser fazer, as instruções estão ali na nossa entrada na caixinha, como fazer o evangelho. E também, se quiser conversar com qualquer trabalhador aqui, a gente orienta. É uma coisa maravilhosa. Vocês vão sentir de imediato o resultado energético dentro de casa. As orações no lar, feitas com o coração, com amor, no início do dia, no final do dia. Rapidinho, terminou o dia, senta um pouquinho na sua cama, faz como São Francisco, pergunta, faz uma análise do que você fez, como foi seu dia, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Isso tudo é um processo, pessoal. Nós não devemos ficar exigentes, ficar tristes. Nossa, não consegui avançar nada, não fiz nada, não vou em frente, é muito demorado. Não, é assim mesmo, é um processo. Começando, a gente chega lá. E chegando lá, estamos chegando no tempo também, né, mãe? Então, pessoal, para a gente
sedimentar um pouquinho de tudo isso que nós estamos falando, sobre família, perdão, conflitos. Eu vou contar aqui uma historinha, que eu adoro as historinhas referentes a Chico Xavier. Me perdoe aqueles que já conhecem, vai ser uma recordação, e aqueles que não conhecem vão rememorar e poder também tentar entender um pouquinho Chico Xavier. É um exemplo marcante de mágoa e perdão no lar. É a historinha verídica, está na biografia do Chico. É o Chico, um parente, que a gente não vai dizer o nome, e o cachorrinho Totó. Como todos sabem, Chico Xavier vivia lá em Pedro Leopoldo, com grandes dificuldades financeiras. Ele era um funcionário público, trabalhava o dia inteiro, voltava caminhando para sua casa. Nessas caminhadas ele encontrou um cachorrinho abandonado. Só que era um cachorrinho extremamente problemático, tinha dificuldade para andar, doente, fraco. Ele não teve dúvida, levou para casa. E assim começou a cuidar do Totó. Só que era um cachorro que dava muito problema. Tinha que ficar no quarto dele, fazia as necessidades todas ali, porque não conseguia se locomover muito bem, precisava de uma alimentação especial, precisava muito cuidado. Então o Chico tinha dificuldades para comprar as coisas, que o salário dele era um nicozinho. E o tempo que ele chegava, ele tinha que ir lá limpar, cuidar do cachorro, dar carinho, mas o Chico fazia isso com muito amor, com muito carinho, né? Como ele sempre fazia em tudo. E aí um dia Chico volta para casa, ele vai para o quarto, ele estranha, porque o quarto dele está impecável, tudo limpinho, perfeito, sem os jornais, sem um potinho de água, sem um pote de comida. Ele olha e fala, mas cadê o Totó? Ele vai para os familiares. Gente, cadê o Totó? Aí um dos familiares dele falou, Chico, fulana de tal ficou com dó do Totó, porque ela viu o Totó sofrendo desse jeito. Ficou com dó de você também, que você tem que se dedicar, gastar dinheiro, tempo, esforço para cuidar dele. E ela resolveu ajudar os dois. Mas como? Ela deu veneno para o cachorro. Totó desencarnou e ela foi tão competente que já enterrou o Totó. Chico fica paralisado, mas como é um espírito de luz, ele não sente raiva. Ele sente uma tremenda tristeza, uma tremenda mágoa. Vai para o seu quarto, se fecha, ora e curte aquele momento doloroso. Algum tempo depois, Emmanuel, que é um dos grandes mentores do Chico, chega para ele e fala, Chico, a situação não está muito boa. Chico falou, por quê, Emmanuel? Você está com uma grande mágoa no seu coração. Essa mágoa está criando uma mancha no seu coração e dificultando as nossas comunicações, porque Emmanuel foi que ditou uma grande parte das obras do Chico, né, psicografadas. E se você não tirar essa mancha do seu coração, não apagar essa mágoa, nós vamos ter que interromper as nossas comunicações, o nosso trabalho. O Chico, como sempre, falava, mano, o que seria que você sente? O que você queria que eu sentisse? Né? A pessoa matou meu cachorrinho, não posso ficar feliz. Chico, você, não sou eu que estou falando. Siga o ensinamento de Jesus. Jesus que fala que a gente deve ajudar aqueles que nos incomodam ou que nos aborrecem. Ele fala, Chico, puxa, mas essa pessoa fez tudo isso, eu ainda vou ter que agradar essa pessoa? Sim. Busque o que essa pessoa mais deseja e dê de presente para ela. Chico fala, mas só tenho esse caminho? Você só tem esse caminho. Chico vai, descobre que essa pessoa, esse parente, esse familiar, queria muito, desejava muito uma máquina de costura. Você imagina naquela época, uma máquina de costura, uma coisa cara, ainda mais em Pedro Leopoldo. Ele vai na loja, verifica o preço, e quando ele vê o preço, se assusta, vai num cantinho e fala, mano, meu salário não dá nem para dar entrada. Falou, Chico, você conhece carnezinho? Vai e faz um carnezinho, prestação, né?
Chico fala, puxa vida, ainda tem que fazer a dívida para isso. Chico, vá. Chico vai, compra a máquina, manda entregar. Depois ele encontra com a pessoa. Quando ele encontra com esse parente, ela diz, Chico, que alegria, você me deu o que eu desejava mais na minha vida. Sou tão grato a você, e dá um abraço muito afetuoso no Chico. Conta-se que nesse instante, a luz do amor envolveu os dois, e principalmente o amor que essa pessoa sentiu pelo Chico nesse instante, pelo reconhecimento, e as manchas no coração do Chico sumiram. Pessoal, nós não precisamos ser igual ao Chico, muito menos, mas nós podemos fazer um pedacinho. Pessoal, fica isso para reflexão. E eu sempre gosto de terminar com uma fábula, uma parábola, um ensinamento. E hoje eu vou terminar com um ensinamento. É um ensinamento que eu li no livro do Augusto Cury. Augusto Cury é um grande escritor, espiritualista. Ele escreveu várias obras sobre a psicologia de Jesus. Eu estou lendo uma agora que são Segredos do Pai Nosso. Na abertura desse livro, Cury dá um conselho maravilhoso para nós, que tem relação com o texto de tudo que nós falamos aqui, muito de perto. Ele fala que o pior cárcere não é aquele que aprisiona o nosso corpo. O pior cárcere é aquele que asfixia o nosso pensamento, que algema as nossas emoções. Pois, na verdade, ser livre é não ser escravo das culpas do passado e nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para se dedicar a quem você ama, aos seus familiares principalmente. É abraçar, é se entregar, é sonhar, é recomeçar sempre. Ser livre é aprender a arte de pensar e proteger suas emoções. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a tua própria existência e desvendar todos os seus maravilhosos mistérios. Muita paz a todos. Obrigado, Akil. Esse momento que a gente passa para quem quiser fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer um comentário? Quer aproveitar? Aqui eu vou aproveitar um pouquinho, então, só para a gente, eu sei que a gente está um pouquinho, no tempo, mas assim, a gente tem talvez é um costume, né, um hábito. Como é que a gente pode se vacinar um pouquinho dentro de toda a nossa, né, a nossa crença, de tudo que a religião traz para a gente? Como é que a gente pode se vacinar um pouquinho desses conflitos, né? Que às vezes a gente vê, a gente olha, a gente fala, eu não vou entrar naquilo, e você acaba até por conta de um monte de situação. É a prece. Como é que a gente se prepara para isso, por favor? No dia a dia, né, no templo do lar, é uma realidade. Hoje aqui no templo da Casa do Caminho, no Centro Espírita, é tudo maravilhoso, não é, pessoal? Lógico, os amigos espirituais estão aqui conosco, as energias são ótimas. E no templo do lar, tem que ser diferente? Não tem que ser diferente. Muito pelo contrário, é o nosso templo, é o nosso lar. E o primeiro ensinamento, eu acho que é básico que a gente tem em casa, é aquilo que o Chico falava. Olha, para não discutir, enche a boca d'água. Até 10, né? Até 50, até 100. Vai contando. E dá resultado, pessoal, por incrível que pareça. Muitas vezes a gente tem que discutir em casa, na educação dos filhos, num relacionamento, né? Num problema financeiro, tem que se discutir em casa, realmente faz parte do convívio da família. Mas não necessariamente tem que haver conflito. Conflito destrutivo. Conselho construtivo tem que existir. Por exemplo, quando você fala, o Mauri faz isso, eu também procuro fazer, falo não para os nossos filhos, não vou te dar tal coisa, porque não é o momento. Quando a gente fala um não para alguém, é um conflito? É.
Mas tem formas e formas de você cuidar disso. Principalmente, não alimentar essa animosidade. Então, quando as pessoas estão muito nervosas, isso é um conselho que eu dou muito forte. Para. Quando a emoção suplanta a razão, para. Que vai sair bobagem. Só vai sair agressão e aí a razão perde o sentido. Então, é esse conselho que eu dou. Não alimente a animosidade. Administre essa animosidade. Aí tem uma história do Sócrates, mas hoje não dá tempo de falar. Depois eu conto sobre isso daí. A oração ajuda bastante, né, aquilo? Com certeza. Né, a gente se equilibrar, né? Principalmente se realmente teve que segurar, você está ali num momento difícil. Né? Melhor você ter conflito com você mesmo e discutir com o seu anjo guardião, senta na cama e discutir com ele, do que com o outro. Vai lá, senta, faz sua oração, respira fundo, depois volta lá para conversar outra vez, discutir. Dá resultado, pessoal. E só para complementar, aqui eu falo em reforma íntima, melhor interior, e a gente tem que pensar que a gente quer ser, a gente vem para um centro, a gente vai para uma religião, a gente acha que a gente vai ficar bom do dia para a noite, né? Que a evolução, que a luz vem do dia para a noite. Se a gente começar pelos pequenos problemas e não pelos grandes, porque os grandes animam. Eu vou ser melhor que o meu cunhado, eu não consigo. Meu cunhado... Então, eu estou tentando ser melhor com outra pessoa para ensaiar. Então, começar pelas pequenas coisas. A gente parar de falar mal do vizinho, da roupa da amiga que chega no trabalho, né? Do cabelo que ela não lavou, vice-versa. A gente fazer essa ginástica de tirar essas pequenas coisas que nos intrigam, né? Aqui, e as maiores ficam mais fácil, né? Então, tá. Boa noite, obrigado. Viu aqui. Muita paz a todos, obrigado. Que assim seja. Eu gostaria também de lembrar que nós estamos aqui desse lado, como vocês, o exercício é cotidiano, o exercício é diário. Né? E a gente, quando começa a ter mais acesso ao estudo, a fazer a escola, ou a tentar ser um pouquinho melhor, a gente começa a ver o quanto também é difícil. Né? E a gente tenta se colocar numa posição de cristão e saber que a gente está sempre aprendendo. E ter a humildade, né, de agradecer a Jesus, a oportunidade que eles têm dado para a gente, e que a gente, dia a dia, possa melhorar. Então, aproveitando, vamos agradecer essa oportunidade, que possamos mentalizar um pouquinho do nosso amor, que possamos agradecer o que recebemos nesse dia, nessa noite, essas palavras de alívio desse amigo, desses amigos espirituais, que elas possam ser bálsamos no nosso coração, que possamos hoje sair um pouquinho melhor, quem sabe ter encontrado alguma coisa que precisávamos ter ouvido. E com todo esse trabalho, com toda essa força, com todo esse amor, a gente possa distribuir um pouquinho disso também. Que possamos, com a autorização de Jesus, com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia, que a gente possa vibrar para esses dirigentes desse país que estão em guerras, para essas crianças, essas mães, esses homens que sofrem nesse momento, Pai, nesses países, com essas bombas, esses amigos que estão nos hospitais naquele momento, curando esses feridos, que possa receber a Tua paz, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, que possamos ainda vibrar para essas crianças aqui no Brasil ou em todo o mundo que se encontram nas ruas, que se encontram sem seus pais, suas mães, essas crianças que estão nas drogas, esses adolescentes, esses seres humanos, Pai, que nesse momento estão inebriados pelos seus vícios, que eles possam receber a Tua luz, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, que possam encontrar um caminho, Pai. Que possamos vibrar ainda aquelas pessoas que estão nos hospitais, com doenças incuráveis, que estão no momento, Pai, de olhar para dentro de si, que eles possam chegar a Ti também, Senhor, e ter esperança de que terá um futuro melhor, que as suas chagas, as suas dores, Pai, possam receber o Teu calmante, que possamos, enfim, Pai, vibrar também pelos nossos antepassados, pelos nossos entes queridos, para os nossos filhos, para os nossos pais, para as pessoas que estão nos nossos lares, nos nossos trabalhos, que possamos, enfim, Pai, entender
a tua lição e saber que tudo é amor, que tudo é paz e é esperança, Jesus. Que assim seja. Vamos então encerrar essa parte dos trabalhos, que possa calmar nossos corações, e vamos passar por passe. Tá bom, amigos?